amigos da Rede Globo, falamos ao vivo no circuito de Zeltweg-Spielberg, na Áustria, onde daqui a pouco nós vamos curtir em todas as suas emoções o Grande Prêmio da Áustria de 1997, etapa importantíssima do Campeonato Mundial. Depois desta corrida teremos apenas mais 3 para o final do calendário. Você vê que o autódromo está completamente tomado de torcedores, principalmente alemães, que vêm torcer por Michael Schumacher. O campeonato que tem Schumacher como líder com 67 pontos, tem Villeneuve na segunda posição com 57, 10 pontos, portanto, a diferença entre os dois. Há 4 provas do final, os dois discutindo o título de campeão do mundo de Fórmula 1 de 1997. A temperatura 15 graus, a temperatura ambiente, mais céu azul, um domingo muito bonito. A temperatura da pista em função do sol, 29 graus. Jacques Villeneuve larga na pole position, tem esta vantagem, já que Schumacher é apenas o 9º colocado. Rubens Barrichello larga na 5ª posição, na 3ª fila, com muita esperança de uma grande corrida. Pedro Paulo Diniz larga em 17º, mas fez um bom warm-up hoje pela manhã. Está o carro de Schumacher. Daqui a pouco, portanto, 71 voltas de muita emoção aqui na Áustria. Quem tem Globo tem tudo. Da Rede Globo, voltamos em definitivo aqui na Áustria, daqui a pouco 71 voltas desta corrida tão importante para a definição do título da Fórmula 1 em 1997. Aí você está vendo o Mika Häkkinen, que larga na 2ª posição. Passando as posições, a primeira fila tem Jacques Villeneuve na pole position, em segundo Mika Häkkinen. A segunda fila tem Trulli da Prost na 3ª posição e Frentzen da Williams em 4º. A 3ª fila é toda da Stewart, com Rubens Barrichello em 5º e Jan Magnussen em 6º. Depois temos Damon Hill em 7º, Irvine em 8º, Michael Schumacher na 9ª posição, Dave Coulter da McLaren em 10º, 11º Ralf Schumacher, 12º Johnny Herbert, 13º Gianni Morbidelli Sauber, 14º Fisichella Jordan, 15º Alesi Benetton, 16º Nakano da Prost, 17º Pedro Paulo Diniz da Arrows, 18º Berger da Benetton, 19º Katayama da Minardi, 20º Verstappen da Tyrrell e 21º Mika Salo também da Tyrrell, porque Tarso Marques ontem foi desclassificado. Ele tinha ficado com o 21º tempo, mas na verificação técnica dos carros, o seu carro estava abaixo do peso, errou a equipe Minardi, o carro estava 2 quilos abaixo do peso e no princípio da noite aqui foi confirmada a desclassificação, não pode participar, portanto, do Grande Prêmio da Áustria, o brasileiro Tarso Marques. A largada é muito importante, um circuito novo, aí momentos de tensão, o piloto se concentrando instantes antes da largada. Nós estamos a 1 minuto da volta de apresentação, de aquecimento dos pneus. Aí está Alain Prost, que leva muita fé até numa possível vitória do Trulli, que está aí, porque ele está com pneus Bridgestone, que funcionam melhor do que os pneus Goodyear aqui nessa pista, aquecem mais rapidamente, dão mais aderência mais rapidamente, portanto, e resistem mais. E aí sempre a dúvida, uma parada ou duas. Por exemplo, os brasileiros, Rubens Barrichello vai fazer 2 paradas, vai fazer um ritmo muito forte. Ele diz que tem pouca asa para compensar a falta de potência. Se sair com muito peso, desgasta demais os pneus. Então faz 2 paradas. Pedro Paulo Diniz faz 1 parada. Mas esses que vêm à frente, qual seria o segredo? Se espera uma parada de Schumacher, se espera uma parada só de Villeneuve, pelo que ele fez no warm-up, mas se tem a informação de que Trulli vai fazer uma parada. Se isso for verdade, ele está no páreo realmente. Por isso o Prost aguardando ali aquele instante em que os pilotos saem para a volta de apresentação e de aquecimento de pneus. A largada é importante, você vai ver, há uma curva muito fechada, a reta é muito estreita, há uma curva muito fechada aí nesse ponto, logo depois da largada. Há muita preocupação quanto a um acidente nesta primeira curva depois da largada. E também é importante o posicionamento, porque são poucos os pontos de ultrapassagem. Reginaldo, uma corrida importantíssima, com o Villeneuve largando em primeiro na primeira fila e com o Schumacher largando apenas na 5ª fila, na 9ª posição, e Rubens Barrichello muito bem posicionado.
Bom dia, amigo da Globo. Uma corrida importantíssima pela luta pelo campeonato, que você vai ver Villeneuve e Schumacher assim, na reta final da decisão. E importantíssima pelo que a gente pode esperar de resultados dos brasileiros. O Rubinho Barrichello, muito bem posicionado e pronto para a corrida. O Pedro Paulo Diniz, que tinha até chance de lutar pela pole. Aconteceu aquele estouro de motor quando ele iniciava a volta, tentar fazer a volta de classificação ontem. Mas, de qualquer forma, o carro está acertado. Só que ele mudou, é claro, a tática de corrida. Ele está pensando só em se resistir o maior tempo possível para poder lutar por boas posições. Uma pista totalmente especial, treinos com apenas 2 jogos de pneus, você viu ontem, muitos pilotos planejando um só pit stop, porque na volta à pista, inclusive, o pneu novo demora muito para esquentar, de 3 a 4 voltas. Villeneuve na pole precisando lutar pela vitória e o Schumacher largando em nono, mas com um carro acertado para a corrida. Como disse o Galvão, importantíssima tática de corrida. Villeneuve e Schumacher, teoricamente os dois, pelo menos as informações que circulam por aí, os dois param uma vez só. Mas será? Será que não tem ninguém blefando? Vamos ver. Schumacher vindo de nono, Fisichella de 14º, Alesi de 15º, Berger de 18º e com 2 curvas muito fechadas aí logo na largada, prometendo confusão, enfim, uma corrida sem dúvida cheia de alternativas. E uma corrida em que você vai ter belíssimas imagens, câmeras especiais colocadas, acompanhando os carros na curva, câmeras muito fechadas nos carros. O circuito favorece, é um verdadeiro cartão postal o circuito aqui em Zeltweg-Spielberg. Aí está Villeneuve que vai largar na pole position, o novo circuito da Áustria, com velocidade reduzida, com curvas mais fechadas, mas com um belíssimo visual, numa região privilegiadíssima aqui na Áustria. E aí você tem carro já entrando no box. Depois dessa volta de apresentação, a Benetton entrando ali no box. E vamos então para a largada. O carro no box de Gerhard Berger. Foi para o box, Gerhard Berger vai ter que largar do box. Aí vai acender a luz vermelha. Quando as 5 estiverem acesas, se apagarem, vamos para a largada. É agora, é importante. Vamos esperar a primeira curva. Rubens Barrichello na terceira fila. Vai largando bem Rubinho, vai se posicionando. Vamos para a primeira curva. Os carros buscando posicionamento. Rubinho brigando ali por dentro. Vai tomando a frente. O Mika Häkkinen tentando pular ali na frente. Passam pela primeira curva. O Villeneuve não larga bem. Mika Häkkinen, Trulli. Depois Villeneuve com a pressão de Rubens Barrichello. Mika Häkkinen pula na frente. Depois Trulli é o segundo. Veja Villeneuve em terceiro. Rubinho vai brigando com Magnussen pela 4ª posição. Eles vão passando pelas primeiras curvas fechadas. Some, portanto, o fantasma do acidente na primeira volta. Aí você vê a Stewart forçando, pulando para a terceira posição. Mika Häkkinen com Trulli atrás dele. Já tem gente se achando. Gente indo na terra. Benetton, Berger que largou de trás. Repare nas curvas fechadas, como todos buscam posicionamento. Katayama sai ali das duas Tyrrell. De Mika Salo e de Verstappen. Mika Häkkinen, Trulli. Depois Rubens Barrichello. Depois Villeneuve. Depois Magnussen, são os primeiros colocados. Rubinho prometia uma pilotagem agressiva desde o princípio. Vê que aí vem ele na terceira posição. Villeneuve é o 4º, Magnussen é o 5º. Pula de 5º para terceiro Rubens Barrichello e já parte para cima de Janos Trulli. Rubinho dizia, vou para uma pilotagem agressiva, vou para cima. Aqui aparece Trulli, Barrichello, Villeneuve, Magnussen, Frentzen e Schumacher. Mas pulou na frente a McLaren, que pode ter ficado antes, na curva antes de completar a reta. Aí está Mika Häkkinen, ficando no final da primeira curva. Aí na entrada da reta. Como a gente dizia, pode ter ficado na entrada da reta. Ele que largou em primeiro. Trulli é o primeiro, Rubens Barrichello é o segundo. Villeneuve é o terceiro, Magnussen é o 4º, forçando em cima de Villeneuve. Frentzen é o 5º. A 6ª posição de Michael Schumacher. O 7º é Coulthard, o 8º é Hill. O 9º é Ralf Schumacher, o 10º é Irvine. Pedro Paulo Diniz ganha 2 posições, é o 15º. No final da primeira volta, Rubens Barrichello forçando em cima de Trulli. Trulli é o primeiro, Barrichello é o segundo. Aí já abre um pouquinho o Trulli. Vem Villeneuve, Magnussen com ele. Logo atrás de Magnussen, Frentzen. Aí Rubinho, aí Villeneuve, aí Magnussen. Depois Frentzen, logo atrás de Frentzen, Schumacher ganhou 3 posições. Ele que era o 9º colocado. Eles vêm para completar a segunda volta. Trulli completa, Rubinho é o segundo, passando a 1 segundo. Villeneuve é o terceiro, Magnussen em 4º, Frentzen em 5º. Michael Schumacher é o 6º colocado, o 7º é David Coulthard. O 8º é Damon Hill. O 9º é Ralf Schumacher.
Pedro Paulo Diniz completa em 15º. A segunda volta, 2 voltas completadas de um total de 71 voltas. E os carros devem andar mais próximos. Mika Häkkinen, durou muito pouco o sonho de Mika Häkkinen. Reparei como o Trulli quase bate nele. Ele teve um problema ali. O Trulli vinha muito próximo. Rubinho com isso levou vantagem, que pôde tirar do Mika Häkkinen. Olha o Trulli passando, isso é imagem em replay no final da primeira volta. O Rubinho passando, Villeneuve passando Magnussen, passa Frentzen e depois Schumacher, que vinha logo ali atrás. E aí aquela imagem que nós tínhamos da poeira do Berger, que largou dos boxes, rodou, chegou junto à caixa de brita, deu um giro em cima do eixo do carro para voltar à pista o Gerhard Berger. Terceira volta, Rubens Barrichello é o segundo colocado. Eu dizia, de olho no Trulli, que a corrida pode ser dele, mas tem muita prova pela frente. Reginaldo promete o Grande Prêmio da Áustria. Começou exatamente do jeito que se esperava e prometendo muita emoção. Menos, é claro, do Häkkinen, que tinha sido o primeiro no warm-up hoje pela manhã, e ele já tinha demonstrado que tinha um carro muito rápido já na luta pela pole position. Agora, a característica principal aí dessa corrida é a presença dos dois stewards. Não é só o Rubinho, que você sabe que o Rubinho consegue tirar leite de pedra, mas é o Rubinho em segundo, o Magnussen em quarto. Eles já vinham bem desde o treino, largaram os dois na terceira fila e estão muito bem. E do Trulli na primeira colocação, quer dizer, os dois primeiros, pela primeira vez, utilizam um pneu Bridgestone, primeira vez no ano. Houve apenas aquela corrida da Hungria em que o líder isolado foi o Damon Hill até uma volta antes do final, mas era só o Hill. Vamos pela quarta volta. E aí Schumacher, que já vai para cima do Frentzen. A última volta o Frentzen virou 16.1, Schumacher 16.0. Aí a pressão do Schumacher em cima do Frentzen. Schumacher, que é o sexto colocado, o Frentzen é o quinto. Logo atrás de Schumacher está David Coulthard, atrás de Coulthard, Damon Hill na 8ª posição. Pedro Paulo Diniz permanece na 15ª posição. À frente dele está Morbidelli. Os dois viraram 1:16 e 9, tempos iguais na última volta, nesta briga de Pedro Paulo Diniz. Logo à frente deles está o Herbert, praticamente não existe diferença. Trulli já completa a volta, Rubinho Barrichello vem atrás. Trulli virou um 14.5, Rubinho vira um 14.8, Villeneuve um 14.8, Magnussen um 14.9, Frentzen um 15.2, Schumacher um 15.5. São os 6 primeiros. Apenas 4 carros andam na casa de 1,14. Trulli, Barrichello, Villeneuve e Magnussen, que são os 4 primeiros. Olha que linda a imagem dessa câmera, como ela acompanha todo o traçado do piloto na curva. Já nos Trulli da Prost é o primeiro, Rubens Barrichello da Stewart é o segundo. E muita pressão de Magnussen em cima de Villeneuve. Isso é bom para Rubinho, porque enquanto põe pressão em cima do Villeneuve, o Magnussen evita que o Villeneuve possa fazer o traçado ideal para tentar uma aproximação em cima de Rubens Barrichello. Trulli em primeiro, Barrichello em segundo. O terceiro aparece ali, Villeneuve. Atrás dele vem Magnussen. São os 4 primeiros. Aí já há uma certa diferença de 2.2 de vantagem de Magnussen, que é o quarto, para Frentzen, que é o quinto, e aí não há vantagem de Frentzen em quinto para Michael Schumacher, que é o 6º colocado. Este é Villeneuve. Por enquanto ele está, e a gente vai dizendo durante toda a corrida, por enquanto ele está marcando 4 pontos, por enquanto Schumacher está marcando 1. A diferença cairia para 7. Durante toda a corrida isso vai ser importante. Depois do Grande Prêmio da Áustria, teremos apenas 3 provas para o final da temporada. Aí Magnussen, você vê a Frentzen, vê Frentzen ali à frente. Você vai de carona na Ferrari de Schumacher e vai de olho no carro de Frentzen. Trulli tentando abrir. Faz a volta mais rápida, exatamente esta última, 1:14.290. Aí está o Prost, vendo o seu carro na frente, já pensando no próximo ano, hein? Com um motor mais forte, com um motor Peugeot, se espera muito dessa equipe para a temporada de 98. O Prost só estaria, teoricamente, precisando de um piloto de ponta, realmente, que isso ele ainda não conseguiu. Ele tem o Olivier Panis confirmado, voltando de acidente. Ainda não tem a confirmação do Trulli, mas a equipe talvez precisasse de um piloto realmente de ponta para buscar as vitórias para Alain Prost. Aí de novo com Schumacher. Há até uma possibilidade do Panis voltar já na corrida da semana que vem em Nürburgring, mas ele não está 100% em condições, mas já pode até voltar. Eu daria aqui um palpite, quem sou eu para dizer se eu fosse o Prost, mas se fosse o Prost, contratava o Berger. Está sobrando uma vaga na equipe dele, contratava o Gerhard Berger. 6 voltas completadas. Trulli virando um 14.1, Rubinho um 14.2. É a melhor volta de Rubinho.
Villeneuve 14-2 também. Magnussen 14-6. Consegue fugir um pouco Villeneuve. Schumacher 14-3. Vai para o ataque em cima do Frentzen, que virou 14-4. Pedro Paulo Diniz ultrapassa Morbidelli e pula para a 14ª posição. Ele está a menos de um segundo de Herbert, que é o 13º. Nesta última volta virou um 15-6 o Herbert. Pedro Paulo virou um 15-2, porque se livrou da presença do Morbidelli. Pedro Paulo Diniz já vai para cima de Johnny Herbert para brigar pela 13ª posição. E brigando pela 13ª posição, já vai brigar pela 12ª com Giancarlo Fisichella da Jordan. Aí a diferença de 791 milésimos de Frentzen, que é o 5º, para Schumacher, que é o 6º. Aí você vai sempre com a imagem de Schumacher. Vai ser um show de Schumacher. Trulli na frente, Rubinho Barrichello em segundo. Villeneuve se aproximando, tentando uma aproximação em cima de Rubinho Barrichello. Aí a tomada aérea do belíssimo circuito da Áustria. Isso com 7 voltas completadas, quando eles vão completando a 7ª volta. 2.2 a diferença de Trulli para Rubens Barrichello. De Rubinho para Villeneuve, 1.1 a diferença. Outra vez volta mais rápida de Jarno Trulli. 1:13.846, exatamente esta volta de número 7. E nessa volta o Barrichello virou 1:14.018, Villeneuve 1:14.076. Os dois estão no mesmo nível, mesmo ritmo. Quer dizer, o Barrichello de qualquer forma não permite a aproximação do Villeneuve. O Trulli é que está forçando um pouco mais o ritmo. Aí Trulli contornando a curva, no mergulho à direita, Villeneuve também. A tomada do Magnussen, dá uma balançadinha o carro, mergulha Frentzen, atrás dele mergulha Schumacher. Você sempre vendo os 6 primeiros colocados. Aí a diferença 7.44, diminuindo um pouco, mas Schumacher também não consegue fugir de Dave Coulthard com a McLaren, que é o 7º colocado. E Damon Hill aparece logo atrás ali, na 8ª posição. Pedro Paulo Diniz, 1:15.3 o tempo do Herbert, 1:14.7 Pedro Paulo. A diferença de 9 décimos já cai para 3 décimos. Já vai brigar pela 13ª posição Pedro Paulo Diniz. No seu trabalho de recuperação aí, Jean Todt, o diretor esportivo da Ferrari, acompanhando a performance de Schumacher. 8 voltas completadas. Daqui a pouco no Esporte Espetacular, a pesquisa interativa. Pelo telefone você vai poder votar e apontar os responsáveis pela violência nos campos de futebol. Isso no Esporte Espetacular, depois das emoções da Fórmula 1. Olha, Galvão, seja qual for o resultado final, o que se vê nesse momento da corrida já é muito significativo para a Fórmula 1 em termos de uma pequena mudança no panorama daquelas eternas favoritas que a Fórmula 1 conhece muito bem. Hoje você já vê uma Prost, já vê uma Stewart e já tem visto nas últimas corridas uma Jordan ali junto com aquelas 4 grandes que estão sempre lutando pela vitória. Levando-se em conta que o ano que vem é um regulamento novo, com pneus raiados, carros mais estreitos, quer dizer, todo mundo parte em termos de aerodinâmica, os engenheiros partem do zero para trabalhar no carro, tudo isso promete muito, promete realmente uma Fórmula 1 mais equilibrada, como a que a gente, aliás, vai ver nesta corrida de hoje. Aí a TV austríaca evidentemente mostra aí seu ídolo, Gerhard Berger, mas ele está apenas na 20ª posição. Quem vai se aproximando já do Magnussen é o Frentzen. Trulli já completou 9 voltas. Virou um 13.445, Barrichello vira um 13.8, Villeneuve um 13.8. Magnussen um 14.7, cai o rendimento de Magnussen. Com isso, Frentzen, que é o 5º, se aproxima dele e traz com ele Schumacher, que vem na 6ª posição. Mas o Magnussen está ditando o ritmo na casa de 1:14.7 Magnussen, 1:14.8 Frentzen, 1:14.7 para Schumacher. O Coulthard fez 1:14.5, se aproximou um pouquinho. Essa fila, ó, Magnussen, Frentzen, Schumacher, Coulthard e Damon Hill. Aparecendo ali atrás o 9º colocado, que é o Ralf Schumacher. Pedro Paulo Diniz permanece atrás do Johnny Herbert em posição de ultrapassagem, tentando ganhar a 13ª posição. Vamos já pela 10ª volta no total de 71 voltas neste Grande Prêmio da Áustria. Quem tem Globo tem tudo. All Day, ser feliz faz bem. De novo com Schumacher. A melhor volta de Frentzen 14.2, de Schumacher 14.1. A última volta você acompanhando ali. Olha que câmera bonita. Passou Magnussen, passou Frentzen, passou Schumacher, passou Coulthard, passou Hill. 10ª volta completada e lá vem a fila.
Este é o quarto, este é o quinto, este é o sexto, este é o sétimo, este é o oitavo, Damon Hill, este é o nono, Ralf Schumacher. Isso quando eles completam 10 voltas no total de 71 voltas. E lá vem a fila, do quarto até o nono colocado, porque já vai chegando o Ralf Schumacher. Virou 14-0 o Ralf Schumacher, o Magnussen virou 14.6. Todos vão chegar ali. Damon Hill se aproxima também. Tem luta por posição em todos os níveis e o Diniz vem subindo bastante, virando cada vez mais rápido que o Herbert. A diferença já é de 2 décimos agora. E o Herbert não perde muito contato com o Fisichella, que é o 12º, está 1,5 segundos atrás do Fisichella. Magnussen, Frentzen, Schumacher, Coulthard bota pressão em Schumacher, Damon Hill aí. Damon Hill que vai ser piloto da Jordan na temporada de 98. Alesi será piloto da Sauber. Rubens Barrichello continua na Stewart, Tarso Marques continua na Minardi. E a dúvida que podia existir em relação à permanência de Pedro Paulo Diniz, uma chance de partir para a próxima, praticamente não existe, tá? Eu diria que 99,99% acertado na permanência de Pedro Paulo Diniz na Arrows como primeiro piloto da equipe, tendo Mika Salo como seu companheiro. Aí está Frank Williams. Isto depois de 11 voltas, restando, portanto, 60 voltas no Grande Prêmio da Áustria. E ao meio-dia tem emoção forte para você. A partir do meio-dia, Brasil e Gana, ao vivo, na grande final do Mundial Sub-17, direto da cidade do Cairo, no Egito. Logo depois do Esporte Espetacular. Fórmula 1, Esporte Espetacular e depois decisão do Mundial de Sub-17, direto do Egito. Uma manhã de fortes emoções no esporte para você na Globo. Magnussen, Frentzen. Aí está Hans-Harald Frentzen. Atrás dele Schumacher, e é muito grande a pressão do David Coulthard em cima do Schumacher. Nós já temos 11 voltas completadas. Previsão de parada de Rubens Barrichello, 28ª volta para a primeira parada. Previsão de parada de Pedro Paulo Diniz, 37ª volta. Um long run, como eles chamam, para fazer apenas uma parada. Ele me dizia antes da corrida: fiz o warm-up com 80 quilos de combustível, o que seria o suficiente para passar um pouco da metade da prova. Meu carro foi bem, vou tentar fazer uma parada só e aí armar para crescer na prova. Essa atitude de Pedro Paulo foi decidida depois do problema que ele teve no treino de classificação. Se ele conseguisse a boa posição de largada que ele esperava, a coisa seria diferente. Mas agora, largando como ele largou em 17º, ele só poderia mesmo fazer uma parada só e correr um pouco mais de risco na corrida, mas para terminar bem colocado. Quanto ao Rubinho é diferente, porque o carro, ele disse que o carro da Stewart, esse é o grande problema dele, o chassi não anda bem quando o carro tem mais de 80 quilos. Quer dizer, ele tem de qualquer forma fazer 2 paradas. O que ele vai tentar é esticar o mais possível após a segunda parada. A primeira mais ou menos na 28ª, e aí ele vai tentar levar pelo menos por mais 25 voltas para depois então sobrarem 14 só para o final. Aí Trulli 13.2, Rubinho 13.7. São as melhores voltas, mas é que Villeneuve está andando forte, virou 13.4. Já está menos de 1 segundo atrás de Rubens Barrichello. Aí você tem a entrada para os boxes, que é muito longe, perde-se muito tempo também para a troca de pneus. Além do problema de demorar 2 a 3 voltas para reaquecer o pneu, ou para aquecer, já que é pneu novo, para recuperar a média normal. Essa câmera é um show. Olha como eles passam aí contornando a curva. 0.6 a diferença de Coulthard, que é o 7º, para Hill, que é o 8º. A diferença de Villeneuve também cai para 0.6, Villeneuve para Barrichello. Mas acontece que em 13 voltas de corrida, em 11 o Rubinho faz mais rápido que o Villeneuve, e nas 2 últimas, a 12ª e a 13ª, é que o Villeneuve tirou um pouquinho, tirou 3 décimos nessa e 3 décimos na anterior. Você está vendo no visual aí, já vai receber pressão Rubens Barrichello. Esse é Trulli, é o primeiro. Aí vem Rubinho, vamos Rubinho em segundo. Em terceiro Villeneuve, ele que está disputando o título. Aí Magnussen é o 4º. O 5º é Frentzen, nenhuma alteração, nenhuma ultrapassagem. O 6º é Schumacher, o 7º é Coulthard, o 8º é Damon Hill. Aí você vai de carona com o Frentzen no carro de Frentzen. Exatamente o que acontece com o Rubinho acontece com o Magnussen. Nessa altura da corrida, os dois Stewart já seguram. O Barrichello segura o Villeneuve, quer dizer, já tem um ritmo menor que o Villeneuve. E o Magnussen segura aquela turma toda lá. Frentzen, Schumacher, Coulthard, Hill e o Ralf. O Rubinho, só que o Rubinho segura de 2 voltas para cá. O Magnussen que está aí está segurando já dessas 14, pelo menos de 8 voltas para cá. Por isso é que a diferença aumenta do Villeneuve para o Magnussen, já é praticamente de 7 segundos. Olha o Villeneuve aí em cima do Rubinho. E lá vem a turma da fila. Magnussen,
Frentzen, Schumacher, Coulthard, Hill, Ralf Schumacher. Esses os 9 primeiros. Olha o Irvine ali, recebendo a pressão de Alesi. Essa briga sai lasca, hein? O Fisichella vem logo ali atrás dos dois. O Irvine se atrapalha, o Fisichella mergulha junto. O Alesi faz a ultrapassagem. Alesi passa a ser o 10º colocado. O Fisichella acabou ganhando a posição do Irvine na sequência. A televisão não mostrou. O Fisichella é o 11º, o Irvine é o 12º. Herbert o 13º, Pedro Paulo Diniz agora um 10º, coladinho no Herbert, na luta pela 13ª posição. E já sobe para 4,5 a vantagem do Trulli sobre Rubens Barrichello. Você vê o Berger brigando ali com o Mika Salo. Bota de um lado, Mika Salo volta por dentro. Berger insiste, faz a ultrapassagem em cima de Mika Salo. Aí Gerhard Berger que ficou para trás, agora tem a 18ª posição. Ele que largou dos boxes. Toma a 18ª posição de Mika Salo, vai ter na sua frente Katayama, que é o 17º. É difícil a situação do Rubinho com a pressão do Villeneuve. Virou 13,6 o Rubinho, virou 13,5 o Villeneuve. 13,6 também o Trulli. 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º colocados. Todos eles na mesma balada. Todos já completando 15 voltas. O Rio ficou um pouquinho ali para trás. Estava na hora do Schumacher tentar alguma coisa. Se ele não está tentando é porque não dá. Porque dentro do espírito do Schumacher, ele já teria tentado ali alguma coisa em cima do Frentzen. O Schumacher fez todos os treinos livres e o treino oficial sem se preocupar muito com a posição naquele treino. Ele pensou mesmo em acertar o carro para a corrida. É aquela coisa de jogar na retranca, né? E é assim que ele pretende levar essa vantagem no campeonato até o final. Você viu lá o Mika Häkkinen que largou na 2ª posição, tomou a ponta e ficou no final da primeira volta. Aí você vai ter de novo a confirmação dos 6 primeiros. A equipe Williams acompanhando, aí a equipe Ferrari, aí a equipe Benetton. Os mecânicos prontos ali. Todos esperando para possíveis trocas de pneus, mas eles ficam dentro da garagem, olhando, como você aí no Brasil, olhando no televisor, acompanhando todos os lances do Grande Prêmio. O Frentzen faz sinal ali para o Magnussen. O Schumacher vem atrás, Coulthard acompanha, Damon Hill e Ralf Schumacher. Pedro Paulo Diniz continua tentando a ultrapassagem em cima de Johnny Herbert e não consegue. Partiu para o ataque Frentzen. Partiu para o ataque em cima do Magnussen. O Frentzen tem que decidir a vida dele aí, porque o Magnussen está determinando um ritmo mais lento. Se ele pensa em ir mais à frente, até ajudar o seu companheiro Villeneuve na luta de Villeneuve contra Schumacher, ele tem que tentar a ultrapassagem em cima de Magnussen. É que neste zigue-zague do circuito fica muito difícil uma ultrapassagem. Você vê o Trulli, já é grande o espaço. Aí Rubinho abrindo um pouquinho em relação a Villeneuve. Na última volta Rubinho virou 14,7, Villeneuve virou 14,9. 820 milésimos a diferença entre os dois. E depois já praticamente 8 segundos de Villeneuve para Magnussen. E o Frentzen vem para o ataque em cima do Magnussen. Quem vai pintar primeiro ali? Magnussen ou Frentzen? Ainda pinta Magnussen. Fica um pouco para trás o Frentzen. Deu uma errada seguramente. Deu uma erradinha na sua tentativa de ataque. Perdeu um pouco o contato com o Magnussen. Ficou mais para o Schumacher que vem ali atrás dele. Repare. Tem uma ligeira folga Magnussen. E o Schumacher se aproxima ali do Frentzen. Coulthard em cima. Hill em cima. Ralf Schumacher. E o Prost preocupado, agitado, vendo o seu carro em primeiro. Estamos na 18ª volta de um total de 71 voltas. Quem tem Globo tem tudo. Guaraná Antártica, a fórmula do sabor. Aí você vai vendo Janos Trulli. Jano Trulli é o primeiro colocado com a Prost. Jarno Trulli. Melhor volta um 13,2, melhor volta de Villeneuve um 13,3, a última um 13,5 contra um 13,7 do Villeneuve. Vem carro pro box, é Verstappen, Joe Verstappen. Por que ele está parando agora? Porque dos carros que correm com pneu Goodyear, as duas Sauber de Herbert e Morbidelli e Verstappen, além de Irvine da Ferrari, estão com os pneus macios. Os outros com pneus duros. Daí essa primeira parada já de Verstappen. Daqui a pouco deve acontecer o mesmo com o Irvine
com o Herbert e com o Morbidelli. Na parada do Herbert, Pedro Paulo Diniz automaticamente vai ganhar essa 13ª posição, que ele está batalhando ali atrás do Herbert e não consegue. Aí você vai vendo o Irvine, o Herbert, Pedro Paulo Diniz. Está ali ele atrás do Herbert, coladinho atrás do Herbert. Passando o Herbert, já tem o Irvine logo ali à frente. O Fisichella já escapa um bocadinho. Aí você vai vendo o Berger de novo, ele que tem a 18ª posição. 18 voltas completadas, eles vão pela volta de número 19. São 4.319 metros em cada volta. Um total de 306 quilômetros mais 649 metros. No Grande Prêmio da Áustria, no novo circuito, que eles agora resolveram oficialmente chamar de Spielberg. É que são duas cidadezinhas muito próximas, coladas, limítrofes. Zeltweg e Spielberg. Sempre se chamou circuito de Zeltweg. Só que agora a prefeitura de Spielberg reclamou de que a maior parte do circuito pertence a Spielberg. Tem mais pedaço de terra em Spielberg do que em Zeltweg. Então resolveram chamar de Spielberg. E mudaram também porque sempre se dizia no circuito de Österreichring, ou seja, o circuito da Áustria. Chegaram à conclusão que para os estrangeiros seria muito difícil. E aí botaram o nome do circuito de A1 Ring. Ficou a coisa mais feia do mundo. De Áustria, de Fórmula 1 e o ring do anel, ou seja, o circuito. Vai valer sempre Österreichring e Zeltweg. É a mesma coisa que Maracanã e Mário Filho, Pacaembu e Paulo Machado de Carvalho. Vale Maracanã, vale Zeltweg. Volta de número 20 do total de 71 voltas no Grande Prêmio da Áustria. Aí você vai vendo o Schumacher, que segue na 6ª posição. Eles já estão um pouco mais espalhados, já estiveram mais próximos. Pedro Paulo Diniz sempre ali atrás de Johnny Herbert. Barrichello sempre segurando a 2ª posição. Trulli já completou 20 voltas. Barrichello passa agora, completa a volta de número 20. 1:13:9 o tempo de Barrichello. 1:13:8 o tempo de Villeneuve. Está muito próximo agora Villeneuve. 380 milésimos, cola atrás de Rubens Barrichello Villeneuve. A diferença 0,384 de Johnny Herbert para Pedro Paulo Diniz. 0,670 de Morbidelli para Nakano. Aí você vai vendo Irvine com a pressão do Herbert. Vai tentar a ultrapassagem. Pedro Paulo Diniz vem logo ali atrás. Este é Ed Irvine, que é o 12º colocado. Pedro Paulo, depois Morbidelli, depois Nakano, depois Katayama. Essa é a fila. Olha a pressão de Herbert em cima de Irvine. A briga é bonita. A TV da Áustria abandonou. Aí na câmera que se move, que acompanha os carros na curva. Um charme a mais, realmente, neste Grande Prêmio da Áustria. Fisichella faz a volta mais rápida, 1:13:246. Está lá o Fisichella em cima do Alesi. Esse é Fisichella. É o 11º colocado. Esse que você vê à frente dele é Alesi, que é o 10º colocado. É estranho até. Veja só, depois de muito tempo, a explicação do Avalone Neto, engenheiro brasileiro da Jordan, ele dizia que é muito difícil a Jordan nesse tipo de circuito, como aconteceu na Hungria, como aconteceu na Argentina, tem muita dificuldade de gerar calor para os pneus, de aquecer os pneus para ter um bom rendimento. Só agora a Fisichella começa a andar forte. Mas Trulli devolve, volta a fazer a volta mais rápida. 1:13:211 na volta de número 21. Rubens Barrichello virou 1:13:9, Villeneuve virou 1:14:0. Abre mais um décimo ali naquela briga. Hoje às 4 da tarde no Domingão do Faustão, os sucessos de Maurício Matar, Gabriel Pensador e do grupo Elchan. Você viu lá a posição do Schumacher, 6ª, e a volta de número 21. A volta de número 21 está dizendo para ele que ele estava completando 21 voltas. E o número 6 é da posição número 6 do Schumacher. Queria dar a impressão ali de que estivesse apontando qualquer coisa para reabastecimento, mas ali não. Ali ele estava mostrando. Está completando a volta número 21 e está em 6º lugar. O Trulli completa a volta de número 22. Barrichello voltou a virar mais rápido que o Villeneuve durante 6 voltas seguidas. E nessa agora o Villeneuve tira uma diferençazinha. Virou 13:7, Barrichello 13:8. O Diniz virando na casa de 15, porque está preso atrás do Herbert. Olha aí, finalmente o Frank você vem.
Veio Schumacher também, se enrolou todo o Magnussen, perdeu 3 posições, vai perder a 4ª. Demorriu, vem por dentro. Se enrolou todo o Magnussen na hora que o Frentzen colocou no final da reta. Foi dividir a curva com ele, botou por dentro o Frentzen, mergulhou junto o Schumacher, mergulhou junto o Coulter, ficou sem tração porque estava fora da linha. Olha só o Frentzen, como vai dividir a curva. Retarda a freada. Magnussen não conseguiu mais trazer para dentro. Schumacher veio junto. Por esta câmera, você vai ver. Ali tinha, na verdade, a Tyrrell estava ali abrindo a posição. Ali na realidade você tinha a Tyrrell, o retardatário, abrindo a posição na curva. Isto porque o Magnussen estava um pouco mais à frente. Perdão, aí foi um erro meu. Aí está o Magnussen. Agora sim vem o Frentzen. Achei muito estranho que ele tivesse perdido o traçado completamente. Os carros inteiramente brancos, mas assumo o erro, foi meu. Aí Frentzen. 23 voltas completadas. Não gostou nada o Frank Williams quando ele deu por dentro na zebra, nem balançou a cabeça o Frank Williams. Trulli, Rubens Barrichello, Villeneuve. Última volta de Rubinho, 14-2. Última volta de Villeneuve, 14-2. O problema é que o Trulli está virando 13-4. Vai escapando cada vez mais à frente, já tem 9,6 de vantagem. Magnussen vem na 4ª posição, Frentzen é o 5º, Schumacher o 6º, Coulter o 7º, Hill o 8º, Ralf Schumacher é o 9º, Alesi é o 10º. Pedro Paulo Diniz permanece na 14ª posição. Aí nós vamos pela volta de número 24. Você vai vendo aí o Villeneuve. Já à frente da Stewart. O Villeneuve que vinha se aproximando, aí está o Villeneuve. E logo atrás o Rubens Barrichello, que já é o 3º colocado. O Binho já tem dificuldades para sustentar o carro com seus pneus. Você viu como foi lá fora, em cima da zebra, o Villeneuve. Trulli virou 1,13, Villeneuve 1,14 e 0. Rubinho uma volta muito ruim, 1,16,0. Está muito perto, aí a ultrapassagem. Está muito perto do momento em que o Rubinho planejou fazer a sua primeira parada, que é na 28ª. Agora ele tem 24 voltas. Quer dizer, talvez até pare um pouquinho antes. Por 2 ângulos, agora por dentro do carro, com a câmera on-board do carro de Villeneuve, a ultrapassagem do Villeneuve em cima do Rubinho, cai para a 3ª posição Rubinho, ele tem 5,7 de vantagem para Magnussen, que é o 4º colocado. Ele já vai pela 25ª volta, a previsão, como disse o Reginaldo, de parada, na volta de número 28, para Rubens Barrichello. 24 voltas completadas, quem tem Globo tem tudo. Frost Free Electrolux, a melhor geladeira do país. Aí você vai vendo Hans Harald Frentzen. Faz a volta mais rápida, 1,12,958. Primeira baixar de 1,13. Trulli completa em 1,13,206. Villeneuve vai cruzar na 2ª posição. Mas está mais de 10 segundos atrás do Trulli. Passa Villeneuve em segundo. Vira 1,13,1. Rubens Barrichello 1,14,5. Rubinho perdeu muito tempo quando foi ultrapassado ali pelo Villeneuve. Ele fez a tomada, o Villeneuve veio por dentro, ficou sem o traçado, voltou. Aí tem um problema na retomada de aceleração. Fez uma volta muito ruim, mas agora vira 1,14,5. Não é uma boa volta. Já não tem o carro equilibrado, Rubens Barrichello. O Magnussen virou 13,4. Virou 2º e 1 mais rápido que Rubinho. O Frentzen virou 13,1, virou 2º e 4 mais rápido que Rubinho. Com isso o Rubinho vai perdendo o contato ali com o Villeneuve, já está praticamente 3 segundos atrás, 2,9. E o Magnussen, que estava a 7 segundos do Rubinho, já se aproxima para 4,6. Nas equipes principais ninguém está pronto ali para troca de pneus não. Nem Williams, nem Ferrari, nem Benetton, McLaren, Jordan. Aí você tem a confirmação do 7º para frente. Coulter, Hill, Ralf Schumacher. Alesi, Fisichella, Herbert e Pedro Paulo Diniz. Também já não tem bom rendimento o Pedro Paulo Diniz. Ele está 3,6 atrás de Johnny Herbert. Na última volta, Herbert foi 7 décimos mais rápido do que Pedro Paulo Diniz. Magnussen vai para o box. Villeneuve faz a volta mais rápida, 1,12,5. Aí tentaram iniciar um ataque para cima de Jarno Trulli. Magnussen vai para a sua primeira parada. Rubinho virou 1,14,5 de novo.
Tá virando muito alto o Rubinho, já ele tem que parar. Ao final da 26ª volta, para Magnussen, reabastece com 8,6. É pouco combustível para ir até o fim da prova, vai ter mais uma parada. Aí Villeneuve que fez a volta mais rápida. Magnussen vai voltando ali. Esse que você vê por dentro é Magnussen. Aí perdendo as posições Magnussen. E aquele problema, ele vai levar pelo menos umas 2 voltas agora para conseguir. Ele está ali atrás do Pedro Paulo Diniz. Para conseguir o aquecimento ideal. Katayama volta balançando, volta abanando. Trulli, portanto, é o primeiro. Ele e Villeneuve completaram a volta de número 27. 1:12,9 para Trulli, 1:12,6 para Villeneuve. Vai tentando se aproximar. Rubens Barrichello completa em terceiro, 1:14,4. Deve parar na volta seguinte. Frentzen, 1:12,9. Ele está 4 segundos apenas atrás de Rubens Barrichello. Schumacher é o quinto. O sexto é Coulthard, o sétimo é Hill, o oitavo é Ralf Schumacher, o nono é Alesi. O 10º é Fisichella. O dado mais impressionante é que o Rubinho, em relação ao Villeneuve, em 3 voltas, quer dizer, depois que o Villeneuve passou, abriu 6,8. O Rubinho virando 14,4. A diferença é bastante grande. Mas de qualquer forma o Villeneuve também passou a acelerar, ele livre de alguém à frente, passou a acelerar muito mais, virando 12,6, o Trulli 12,9. Quer dizer, ele, Villeneuve, vai tirar a diferença em relação ao Trulli agora volta a volta. Pedro Paulo Diniz tem a 12ª posição, ele que vai fazer apenas uma parada. Bem posicionado, Pedro Paulo Diniz em 12º para fazer apenas uma parada. Rubens Barrichello absolutamente não tem mais pneus. O Trulli já completa 28 voltas. A vantagem para Villeneuve na volta anterior era de 9,6, agora é de 8,2. Vem voando baixo Villeneuve. 12,196 essa volta de Villeneuve. Rubens Barrichello, a gente dizia, não tem mais pneus, vai para o box. É o momento do Rubinho parar. Aí vem ele para fazer a sua primeira parada. Andou em segundo por 24 voltas, depois andou em terceiro. Veja como ele vai perdendo posições. Para que você tenha uma ideia, o Magnussen, que era o quarto, voltou em 13º, atrás do Pedro Paulo Diniz. Também na casa de 8 segundos a parada de Rubinho. Aí ele vai voltando para a pista. Repare como se perde tempo na entrada e na saída. Vai passando ali o Morbidelli e o Rubinho vai voltando ali. Ele volta atrás do Johnny Herbert, volta na frente de Pedro Paulo Diniz. Você vê que ele tenta pegar o vácuo, mas não vai conseguir, ele está por enquanto. Mas o rendimento na volta do pneu é tão menor, tão mais baixo, que para pegar a temperatura, para alcançar a temperatura ideal, que ele nem sequer vai conseguir o vácuo ali do Johnny Herbert. Uma coisa curiosa, você viu aquela saída de boxe ali como é estreita. Sabe o que o Schumacher fez no treino de quinta-feira? Olha só como ele, desde quinta-feira, ele já estava pensando na corrida. Ele ensaiou como sair, porque a limitação de velocidade termina ali no fim do box, que depois o piloto já pode acelerar. Então ele fez várias saídas ali na maior velocidade possível, já engatando segunda, já preparando para uma terceira, sem bater no muro, e cabe praticamente só o carro. Então ele ensaiou lá como entrar já na curva, já lançado para ganhar tempo na saída do box. Trulli, Villeneuve, Frentzen, Michael Schumacher, Coulthard e Damon Hill são os 6 primeiros colocados. Nenhum deles parou, aliás, apenas Rubens Barrichello, Magnussen, Katayama e Verstappen. Apenas os 4 fizeram paradas. Rubinho, confirmando a informação, volta na 11ª posição, logo atrás de Johnny Herbert e à frente de Pedro Paulo Diniz. Aí a briga já, você está vendo, tanto o Magnussen quanto o Rubinho. O Rubinho estava ali à frente, você vê o Pedro Paulo. Logo ali atrás o Magnussen, o Verstappen está ali que tem a 20ª posição para tomar uma volta. O Pedro Paulo ali faz a ultrapassagem. Deixa o Verstappen à sua frente, o Magnussen vem no ataque. E aí você tem exatamente a repetição. O Pedro Paulo Diniz tirando para fazer a ultrapassagem no final da reta. Pedro Paulo Diniz, que é o 12º colocado. Aí as brigas intermediárias. Trulli já completa 30 voltas, ele é o primeiro. Quem tem Globo tem tudo. Antártica, a melhor cerveja do Brasil, paixão nacional. 20 carros permanecem na prova dos 21 que largaram
Apenas 21 largaram porque foi desclassificado ontem após os treinos. Tarso Marques, a sua Minardi estava abaixo do peso. Magnussen, Morbidelli, Irvine, Nakano, Berger, Mika Sala. E agora tome ultrapassagem de um lado para o outro. Você vê lá como o Pedro Paulo se defende, trava os pneus ali. Na frente do Morbidelli que tentava a ultrapassagem. Vai se defendendo o Pedro Paulo. Morbidelli vem em cima. Irvine também vem por dentro. A briga é dura ali. Pedro Paulo Diniz, Irvine passou o Morbidelli, depois Morbidelli. Logo atrás o Nakano e depois o Berger que vem chegando nessa briga. Pedro Paulo vem puxando uma fila aí de uma briga feia. São várias tentativas de ultrapassagem. Hoje não está faltando nem a tentativa de ultrapassagem. A briga por posições. Pedro Paulo Diniz tem um Ed Irvine com a Ferrari logo atrás dele. Pedro Paulo 13º, aí o Irvine. Depois o Morbidelli, depois o Nakano, depois Gerhard Berger, que vem na 17ª posição. Enquanto isso, o Trulli já completou 31 voltas. Vão todos para uma parada só, hein? Trulli, Villeneuve, Frentzen, Michael Schumacher, Coulthard e Hill, que são os 6 primeiros. Rubens Barrichello vem na 11ª posição. Aí você vê, passando Pedro Paulo e Irvine. Depois Morbidelli, Nakano. Outra vez Pedro Paulo Diniz puxando aí essa fila. Ele que é o 13º colocado. Irvine, Morbidelli, Nakano, Berger. E logo atrás Mika Salo na 18ª posição. 7,8 a vantagem de Trulli para Villeneuve. Vem tirando o Villeneuve. Dessa vez o Trulli até que abriu 2. Você vê ali a placa dando posicionamento para o Trulli. Ele completa 32 voltas. Mas o importante é que essa diferença já esteve em 12 segundos. E agora é 7,4. Dessa vez foi Villeneuve quem tirou 4 décimos. Trulli virou um 12,8, Villeneuve virou um 12,4. Vem firme na prova, vem buscando o primeiro lugar Villeneuve, querendo se aproximar de Schumacher na liderança do campeonato. Lessie Filminelli, hoje 2h15 da tarde, em temperatura máxima. Aí estão os 6 primeiros. A diferença é sempre em relação ao primeiro. Apenas Mika Häkkinen, que não sequer completou a primeira volta, está fora da prova. Com 32 voltas completadas. Quem tem Globo tem tudo. Havaianas Top. Exija as legítimas. Aí nós vamos nos aproximando da metade da prova. Berger vai para a troca de pneus e reabastecimento. Berger que tinha 17ª posição. Pedro Paulo Diniz vai resistindo bem ali na 13ª posição. Ele que prometia uma parada na volta de número 37. Rubens Barrichello é o 11º colocado. Berger já botou aí gás para ir até o fim. 12,7 de parada, já botou combustível para ir até o fim. Tanto que você viu que os pneus já estavam prontos, já estavam trocados. E ele continuou esperando ali para colocar a gasolina. O Villeneuve volta a fazer volta mais rápida, 12,10. O Trulli virou 13 cravados, quer dizer, ele tirou 9 décimos nessa. A diferença já é de 6,5. O Villeneuve e o Schumacher, que são os dois que lutam pelo campeonato, estão fazendo direitinho cada um a sua corrida. O Villeneuve sem correr muito risco, mas pensando na vitória. Agora ele tem o caminho livre, ele tem que acelerar para partir para cima do Trulli. Ele vai fazer uma parada só, o Trulli também vai fazer uma só. E o Schumacher faz também exatamente aquele seu plano de corrida. Ele está ali em quarto, tudo que ele almeja é o pódio. Ele quer chegar em terceiro lugar e um quarto não está mal. Aí o problema do Berger, quando fazia o reabastecimento, que teve um problema ali, ó, a bomba não se encaixava, mas parece que aí parece mais falha humana, o mecânico que não estava no ângulo certo ali, tentando encaixar a bomba de gasolina. O Diniz fazendo pit stop. Pedro Paulo Diniz para um pouco antes do que desejava. Faz uma parada de 9 segundos para mais um long run, para mais uma corrida longa, um trecho longo para tentar ir até o final apenas com essa parada. Ele ocupava a 13ª posição, é claro, vai perder várias posições, mas está parando antes dos outros. Morbidelli vai ter que parar, Nakano tem que parar, Irvine tem que parar. Ele vai voltar naquela briga. Rubens Barrichello segue na 11ª posição e Villeneuve baixa de 1,12. 11,9 contra 12,8. Tira outra vez mais 9 décimos, cai para 5,6 a diferença. Lá vem o Villeneuve para cima do Trulli. A essa altura, quando os pneus estão no limite, funciona melhor
O carro da Williams, é claro, melhor equilibrado, mais carro do que o Prost, apesar dos pneus do carro de Trulli renderem melhor nessa pista do que os pneus do carro do Villeneuve. Onde ele pode levar vantagem é depois da parada, porque aquece mais rápido. Esse é o Nakano, não é o Trulli não. Aquece mais rapidamente os pneus, o carro do Trulli, que tem os pneus Bridgestone. Isso é o que se espera. Era a conversa no paddock antes da corrida. Trulli vira um 12.6, Villeneuve vira um 12.4. Virou muito acima do que vinha virando o Villeneuve. Essa é exatamente a parede do boxe ali. É guarda-reio, mas a gente chama de parede ali do boxe, porque aliás tem uma parede antes e depois o guarda-reio voltaram para a pista. Vai parar, deve ser o Villeneuve. Tá todo mundo pronto aqui à minha frente. Você vê o Frentzen, tá pronta a equipe Williams, tá pronta a equipe Ferrari, tá pronta a Benetton. A McLaren que não se mexe, o Coulthard segue firme. Aí você vai vendo o Frentzen, que é o terceiro, ele que tem 6 décimos de vantagem para Schumacher, que é o quarto. Villeneuve está 5.4 atrás do Trulli. Eles já completaram 35 voltas. Na metade desta volta chegamos à metade da corrida. Vem todos para uma parada só. Rubens Barrichello segue na 11ª posição. Ficou difícil a posição do Rubinho, porque todo mundo parte para uma parada. Teoricamente apenas as Stewarts partindo para 2 paradas e mais Verstappen. Trulli completa aí a volta de número 36. Passa Villeneuve, completa também a volta de número 36. 11.8 Villeneuve contra um 12.7. Outra vez 9 décimos, 4.4 a diferença. Lá vai Villeneuve para cima de Trulli. Vamos ver quem para primeiro. O Frentzen vem bem atrás. Os dois passaram, o Villeneuve e o Frentzen. O Frentzen completa também a volta de número 36. Schumacher também passa, Coulthard também. Aí você tem a repetição. Olha só por onde está andando. Não por vontade própria, mas por onde está andando o canadense. Aí vem Alesi para sua parada. Alesi tinha a 9ª posição. Rubens Barrichello vai ganhar uma posição. O Herbert já passou, Rubinho também passou. É o 10º Rubens Barrichello. Pedro Paulo Diniz tem a 17ª posição, mas, repito, ele já parou. Mika Salo não parou, Morbidelli não parou, Irvine não parou, Johnny Herbert não parou. Vai voltar lá na briga pela 12ª, 11ª posições, o Pedro Paulo Diniz. Agora vai voltando o Alesi à pista. Rubens Barrichello é o 10º colocado. Trulli, vai pro box o Trulli. Olha o Trulli entrando ali no box. Entrando junto com a Tyrrell de Mika Salo. O novo líder é Villeneuve. Tá aí o Trulli. É importante ficar de olho no Frentzen. Villeneuve é o novo líder. Mas a Williams está prontinha agora. Já colocou os pneus. Está prontinha. Você vê o Trulli 9.7, o Mika Salo 10.7. E o Mika Salo sai ali na frente do Trulli. Todos ali vão passando. Frentzen, Schumacher, Coulthard, Hill e Ralf Schumacher. Vai voltar na 7ª posição o Trulli. Esperar que todos parem para que ele se reposicione na prova. Você tem sempre ali o Coulthard e o Frentzen e o Schumacher, que agora lutam pela 3ª colocação. E o Schumacher está encostado mesmo no Frentzen há muitas voltas e tem virado regularmente mais rápido. Villeneuve, Frentzen, Schumacher, Coulthard, Trulli voltou ainda à frente de Damon Hill. Esses que estão à frente do Trulli, Villeneuve, Frentzen, Schumacher e Coulthard tem que parar para troca de pneus e para reabastecimento. Mais uma vez o trabalho de boxe vai ser muito importante. Rubens Barrichello é o 10º colocado. Pedro Paulo Diniz vem na 17ª posição. Villeneuve já completa a volta de número 38. E olha aí a Ferrari se encostando. Você vê a Benetton do Alesi ficando fora. Ele que tinha 12ª posição, se enroscou lá com o Irvine. Tudo isso é bom para Pedro Paulo Diniz. Vai ficando ali o Alesi. Vai deixando o seu carro. Ele tinha 12ª posição, o Irvine era o 13º. Eu disse há umas 10 voltas atrás, Alesi com o Irvine juntos, isso sai lasca. Saiu. Olha só o Irvine. Como vem em cima, olha como decola o carro do Alesi. E passa por cima do bico da Ferrari de Irvine. E literalmente parou ali atrás o Morbidelli. Decola o Alesi. Olha o Morbidelli, vai parar, vai estacionar.
travou tudo e estacionou ali atrás do Morbidelli. Atrás deles vinham Nakano e Pedro Paulo Diniz. Vai ficando fora o Alesi. A Ferrari corre daqui, corre para cá. Dava a impressão de seria Irvine que vinha para troca, porque eles imediatamente trocaram os pneus, já ficando prontos para Schumacher. Estavam prontos para Irvine. Aí deu correria no box da Ferrari, trocando os pneus, preparando para Schumacher. O Villeneuve já completa a volta de número 39. O Irvine consegue chegar ao box. Aí vem ele, já passando e dizendo para ele: recolhe, sai da frente que o Schumacher vem aí. Você não atrapalha não. Olha como se usa toda a pista. Como estaria o Schumacher? Villeneuve é o primeiro. Schumacher é o segundo colocado. Frentzen é o terceiro. Coulthard é o quarto. Trulli é o quinto. Ralf Schumacher é o sexto. Schumacher passou o Frentzen até numa operação muito arriscada. Você vai ver aí. Porque foi ali num trecho muito importante, muito perigoso da pista. Então, na verdade, o Frentzen, olha, Frentzen foi agora exatamente deixou o Schumacher passar, hein? O Schumacher jogou por dentro, o Frentzen recolheu imediatamente. Já é o segundo Schumacher. Villeneuve é o primeiro, Schumacher é o segundo. Lá vem Schumacher. Um cavalheirismo que não existe muito em Fórmula 1 quando se está disputando posição, né? Vem Villeneuve. Aí vem Villeneuve. Vem para sua troca. Por enquanto ele é líder porque o Schumacher não passou. Ele tinha 17 segundos, 439 milésimos de vantagem para Schumacher. Villeneuve está no box. Schumacher ainda não apontou. Já passa Schumacher, Schumacher é o líder. Atrás dele passa Frentzen, depois Coulthard. Também o Trulli. Veja aí que o Trulli vai pintando e vai voltando lá o Villeneuve. Aí vai voltando o Villeneuve. Na briga pelas posições, Schumacher passa a ser o novo líder, mas vai ter que parar já já. 40 voltas completadas. Muitas brigas, ultrapassagens, os pilotos andando no limite depois de 40 voltas. Michael Schumacher é o líder. Frentzen é o segundo, Coulthard é o terceiro, Villeneuve é o quarto, Trulli é o quinto, Ralf Schumacher na sexta posição. Quem tem Globo tem tudo. All Day, ser feliz faz bem. Estamos na volta de número 41. Aí você vai vendo o Villeneuve. Ele voltando na quarta posição, exatamente à frente do Trulli. Schumacher, Frentzen, Coulthard, Villeneuve. Olha o Trulli logo aí atrás dele. Depois Ralf Schumacher, que vem na sexta posição. O sétimo é Fisichella, o oitavo é Herbert, o nono é Rubens Barrichello. Pedro Paulo Diniz vem na 14ª posição. 41 voltas completadas. Schumacher, Frentzen e Coulthard não pararam. Villeneuve e Trulli, que estão brigando pela prova, já pararam. Você vai vendo ali a briga pela terceira posição. E aí está o Schumacher. O Frentzen vem em segundo. Colado atrás dele o Coulthard. O Villeneuve vem um pouco atrás. Tem uma Benetton ali entre eles. Aí está o Frentzen. E logo atrás do Frentzen o Coulthard. Frentzen e Coulthard. Aí a Benetton do Berger, que tem apenas a 15ª posição, tem uma volta atrás. Atrás do Berger aparece o Trulli. Aí Schumacher. A equipe está prontinha. Vai entrar o Schumacher. Volta de número 42. Aí vem ele. Vem Schumacher. Frentzen vai ser o líder. Vamos na mudança de líderes sempre. Só que o Frentzen não vai ser líder nada porque também parou. O Coulthard é que vai para a liderança. E quem para também é Ralf Schumacher. Temos Michael Schumacher, Hans-Harald Frentzen e Ralf Schumacher, os três no box. Olha Schumacher voltando. Aí ele está no limite de velocidade, veja como ele segura. Depois que ele deu uma contornada aí, tome aceleração. Lá vem o Schumacher, na hora que ele ia acelerar ali dentro. Está saindo ali o Schumacher. Ralf Schumacher continua com problema no box, parado muito tempo, perde 13,7. Isto é bom para Rubens Barrichello.
Vai voltar a se posicionar mais à frente o Rubinho. Olha, não deu para ver direito, mas o Schumacher, na saída ali do boxe, ele fez tudo que ele havia treinado para fazer. Ele passou a um dedo do guarda-reio ali. Rubens Barrichello está logo atrás do Schumacher, depois que ele fez a parada. Coulthard ainda precisa parar. Ele é o líder da prova agora depois de 42 voltas. Hoje tem futebol ao vivo na Globo. Brasil e Gana, decisão do Mundial de Sub-17, direto do Cairo, no Egito. Seleção Sub-17 tentando mais um título mundial para o Brasil. Brasil e Gana. Começa logo depois do Esporte Espetacular. Coulthard foi líder por apenas uma volta. Já para aí para fazer sua troca de pneus e seu reabastecimento. Vai permitir que Villeneuve volte à liderança e que Trulli volte a ser o segundo colocado. Aí o Coulthard que vai voltando. É longo o caminho até voltar. Já passa ali o Schumacher. Você vê que Rubinho e Magnussen passam por ali também. As alterações no posicionamento. Veja o Rubinho logo atrás do Magnussen. Os dois vindo atrás de Michael Schumacher. Rubinho em sexto, Magnussen em sétimo. Villeneuve, Trulli, Fisichella, Schumacher, Rubens Barrichello e Magnussen. Ganhando uma posição exatamente na parada do Coulthard. Coulthard é o sétimo colocado, Frentzen o oitavo. Ralf Schumacher o nono, Hill é o décimo, Herbert 11º, Morbidelli 12º. Nakano vai aparecer em 13º, aí o Frentzen abrindo o caminho. E olha como ele faz sinal ali, ó. Fica aí, desse lado. E aí o Frentzen fazendo a ultrapassagem. Pedro Paulo Diniz vem na 14ª posição. Villeneuve já completou 44 voltas, apenas ele completando 44 voltas. Trulli é o segundo, está 2,1 atrás de Villeneuve. O único que não parou ainda é Fisichella, que está em terceiro. Aí você vai vendo Fisichella e Trulli. Depois Michael Schumacher é o quarto, Rubinho Barrichello é o quinto e Magnussen é o sexto. Você está vendo aí o Fisichella na frente do Trulli. O Villeneuve escapulindo mais à frente na primeira posição. Vamos pela volta de número 45 no total de 71 voltas. É, o Fisichella em segundo, porque o Fisichella é muito mais leve, é claro. O Trulli deixou ele passar sabendo que ele vai ter que parar nessa volta agora, o Fisichella. Aí você vê o Fisichella em segundo, o Trulli em terceiro. São os três primeiros, Villeneuve, Fisichella e Trulli. Schumacher é o quarto, Barrichello o quinto, Magnussen é o sexto. O problema de Rubinho e de Magnussen é que eles têm que fazer mais uma parada, enquanto os outros já fizeram uma parada definitiva. E o Fisichella é o único que ainda não parou. Seu companheiro Ralf Schumacher já parou. Aí o Fisichella indo pro box. Confirmando a informação do Reginaldo que Fisichella indo pro box. A equipe Jordan ali está esperando. Então Villeneuve é o primeiro, Trulli é o segundo, Schumacher é o terceiro, Rubinho vai passar em quarto e Magnussen na quinta posição, deixando David Coulthard em sexto. Esses são os 6 primeiros. E o Fisichella aí voltando à pista neste momento. Quem tem Globo tem tudo. Guaraná Antártica, a fórmula do sabor. Você viu que o Fisichella foi o último a parar, na 45ª volta, quer dizer, ele andou 45 voltas com o carro regulado para andar essas 45 voltas com gasolina suficiente para isso. E, teoricamente, nessa sua parada, ele deveria ter sido muito mais rápido que os outros, e não foi. A parada durou 8,5, coincidentemente, exatamente o mesmo tempo do Coulthard, que parou na 42ª, também 8,5. Quer dizer, ele não ganhou, ali ele poderia ter ganho uns 2 segundos no boxe e não ganhou. Aí Schumacher passando o Rubinho e depois passando o Magnussen. Schumacher que é o terceiro, Rubinho é o quarto, Magnussen é o quinto. Aí vem Michael Schumacher. Villeneuve já completa 46 voltas, ele é o primeiro. Trulli vai passar em segundo, passa Trulli 4,7 atrás de Villeneuve. Assume a ponta Villeneuve, vai caminhando para tentar os 10 pontos. Se terminasse assim agora, Villeneuve marcaria 10 pontos e Schumacher 4. A diferença cairia de 10 para 6 pontos, pondo definitivamente fogo, colocando definitivamente fogo no campeonato. A 3 provas para o final. No próximo domingo teremos o Grande Prêmio de Luxemburgo, no circuito alemão de Nürburgring.
Depois mais 15 dias, Suzuka no Japão. E depois mais 2 semanas, Jerez de la Frontera na Espanha. São as 3 provas restando. Se terminasse agora, a diferença entre Schumacher e Villeneuve, apenas de 6 pontos, uma disputa sensacional no final deste campeonato mundial. 1:11:8 Villeneuve, 1:12:2 a melhor volta de Schumacher. A última de Villeneuve, 1:14:1. A última de Schumacher, 1:13:5. Vem mais forte, vem mais rápido o Schumacher. Só que ele está 12,4 atrás do Villeneuve. Não é tanto assim não, hein? Vem tirando o Schumacher em relação ao Villeneuve. Nesse ritmo ele pode até chegar na briga. A última volta do Villeneuve, 1:14:1. A última volta do Schumacher, 1:13,5. Foi 6 décimos mais rápido o Schumacher. Vamos ver a resposta do Villeneuve. 1:13,8 virou o Villeneuve. Ele vai virando mais rápido, vai abrindo em relação ao Trulli. Magnussen vai para o boxe. Barrichello é o 4º, o 5º já passa a ser David Coulthard. O 6º colocado é Hans-Harald Frentzen, porque Magnussen foi para o boxe. Villeneuve virou 1:13:8. Tentou responder para o Schumacher disse lá, eu vou em cima. 1:13,6 virou Schumacher, tirou 2 décimos. 47 voltas, restando 24 voltas para o final. Rubens Barrichello é o 4º colocado na prova, mas vai ter que fazer mais uma parada. Pedro Paulo Diniz vem na 13ª posição, sempre brigando ali com o Morbidelli e Herbert. Aliás, desde o princípio da prova. Aí está o Michael Douglas. Ele que gosta muito de Fórmula 1, vira e mexe, aparece para acompanhar no Grande Prêmio. É sempre convidado da McLaren, amigo do Ron Dennis, do Mansur Ojé, do dono da McLaren. Está sempre convidado pela McLaren. Já começou a virar figurinha fácil também nas corridas de Fórmula 1. 47 voltas completadas. Hoje às 4 da tarde no Domingão do Faustão. Os sucessos de Maurício Matar, o Gabriel Pensador, do grupo El Chan. Fausto Silva agitando o seu domingo no Domingão do Faustão. Olha como uma corrida que sem quebras, né? Pelo menos até o momento. E como largaram 21, estão 18 na corrida. O Irvine e o Alesi saíram porque bateram, tiveram um acidente entre os dois. E o Hakkinen foi ele sim a única quebra logo na primeira volta. Ele não chegou a completar a primeira volta. Então tem 18 na corrida. Essa corrida que marca inclusive um dado importante, que é para a história do motor Ford Cosworth, que agora é o motor que equipa o carro de Barrichello e de Magnussen e também os Tyrrell. O Ford Cosworth teve a partir de 1972, olha só. Espera aí, Reginaldo, importantíssimo. Olha só a penalização. Vai ser punido com 10 segundos o Michael Schumacher. Aí a punição para Schumacher, 10 segundos. Isso é aquele desespero de voltar, passa do limite da velocidade no box e vai tomar 10 segundos. É aquela história que ele havia ensaiado tanto para fazer, a partir do momento em que acabasse a limitação de velocidade, que ele pudesse acelerar. Provavelmente deve ter acelerado um pouquinho antes e aí a coisa não deu certo. Lembra na hora da saída que a gente informou inclusive que ele passou muito perto do guarda-reio, porque ele entrava logo ali, você vê ao fundo ali, logo no final, a saída do box muito apertada, ele já passou acelerando tudo. Mas a informação era exatamente de que em 1972 a vitória do Hamilton iniciou uma sequência de 22 vitórias consecutivas desse motor aqui. Esse motor que hoje equipa o carro de Rubinho Barrichello não tem a mesma força da época em que ele era vencedor, mas está aí voltando à Fórmula 1. É como você punir o piloto obrigando a mais uma parada para troca de pneus e para reabastecimento. Programou uma parada só o Schumacher, vai ter que fazer outra ali. Nesse para e vai, esse stop and go de 10 segundos do Schumacher. E esse stop and go, Galvão, é decisivo para o resultado dessa corrida, que influi muito nessa reta final, na luta final pelo campeonato. Eu diria que é decisivo para o campeonato. Exatamente, porque o Villeneuve queria, eles tinham, cada um deles, o Villeneuve e o Schumacher, cada um deles tinha, dependia do seu resultado e torcer contra o resultado do rival. Quer dizer, o Villeneuve tinha que ganhar e torcer para o Schumacher não fazer pontos. O Schumacher queria o terceiro lugar e torcer para o Villeneuve não ganhar. Cada um deles estava fazendo a sua parte. O outro é que não estava cooperando muito não. E o Barrichello vem para o boxe também, junto com o Schumacher. O Schumacher vem para a sua penalização, vem para cumprir aí a sua penalização. Daí o Schumacher, ele tem que esperar 10 segundos. Praticamente vai abandonando a briga pela prova. Mostrado para ele ali, para, solta, vai embora. Rubens Barrichello
fazendo o seu pit stop, quando o Rubinho, exatamente quando ele assumia a terceira posição. Olha que perigo, o Rubinho voltou na frente do Schumacher. Schumacher acelerando ali, mas chegou a colar no Rubens Barrichello. Quando o Rubinho vinha voltando na frente do Schumacher. Tá ali o Rubinho na frente do Schumacher. Ele tem essa posição à frente do Schumacher realmente. Ele vinha atrás, fez a sua troca de pneus. O Schumacher parou porque estava sendo punido. E o Rubinho voltou exatamente à frente do Schumacher. Está uma posição à frente do Schumacher. O Schumacher havia feito exatamente isso para sair na frente do Katayama. E aí o Rubinho saiu à frente dele. Deixa eu deixar claro aqui que essa posição do Rubinho em segundo aqui é porque marca na entrada do box. Ele parou ali para fazer a troca. Então o computador está mostrando na entrada do box, o Rubinho já fazia aquela parada. Então não tinha aquela posição que apareceu ali no computador. Você vê o Pedro Paulo Diniz na 13ª posição. E aí vem Rubens Barrichello. São 20 voltas para o final. Villeneuve segue firme na ponta. É tudo que ele queria. Só que ele vai ter muito tráfego aí pela frente. Porque apenas os 14 primeiros estão na mesma volta. Villeneuve é o primeiro, Trulli é o segundo, Coulthard é o terceiro, Frentzen é o quarto, Fisichella é o quinto, Ralf Schumacher é o sexto, Damon Hill é o sétimo, Rubens Barrichello é o oitavo, Michael Schumacher tem a 9ª posição, Herbert é o 10º, Magnussen é o 11º colocado. Enquanto você acompanha aí as diferenças, a gente vai dando posicionamento, porque é muito importante deixar você sabendo as posições corretas depois de todas essas paradas para troca de pneus, depois da punição para Michael Schumacher. Melhor volta de Villeneuve, 11,8, de Trulli 12,5, veja como é diferente. A última de Villeneuve, 1,13,8, igual, 1,13,8 também, de Jarno Trulli. Villeneuve completando 52 voltas. Verstappen vai parando mais uma vez. Aí vai para a sua segunda parada, Jos Verstappen. E agora, Galvão, a gente tem uma atração extra nessa corrida, que é a recuperação que o Schumacher vai tentar fazer, partindo da 9ª colocação, ele que precisa fazer o maior número de pontos possível. Ele tem 19 voltas para tentar esta recuperação. Quem tem Globo tem tudo. Frost Free Electrolux, a melhor geladeira do país. Aí você vai com Hans Harald Frentzen, que vem na 4ª posição. Ele está 1 segundo atrás do Coulthard. Dá para ver o carro do Coulthard aí na frente. Está aí o carro do Coulthard. Logo atrás o carro do Frentzen. Este é o terceiro colocado, David Coulthard. Nessa primeira volta em que andaram juntos, desde que saíram do box, Barrichello virou mais rápido que o Schumacher, 1,13,1, Schumacher 1,13,8. Aí em função do melhor aquecimento e mais rápido aquecimento do pneu Bridgestone, que está no carro de Rubens Barrichello, em relação ao pneu Goodyear, que está no carro de Schumacher. O Rubinho dizia, não estranhem o tempo, porque são 2, 3 voltas para ter o aquecimento ideal dos pneus depois de uma troca. Villeneuve já completa 53 voltas. E também é bom dizer que o Schumacher ficou parado ali, deu uma esfriada, mas não trocou os pneus. O Rubinho veio com pneus novos, o Schumacher já com pneus mais desgastados. Aí você vai vendo sempre Frentzen. Villeneuve virou um 13,6. O Trulli virou um 13,5, mas o Trulli está 6,9 atrás do Villeneuve. O Coulthard, que é o terceiro, vem 5,1 atrás do Trulli. O Frentzen vem colado, 1 segundo atrás do Coulthard. O Fisichella, que é o quinto, já vem 7,2 atrás do Frentzen. O Ralf Schumacher vem mais longe. Aí confirmando, 1,025 a diferença de Coulthard, que é o terceiro, para Frentzen, que é o quarto. No visual é isso que você está vendo aí. Exatamente isso que você está vendo aí. A diferença no visual do terceiro, que é o Coulthard, para o quarto, que é o Frentzen. E não perca daqui a pouquinho no Esporte Espetacular, a vida de Loyola, o craque do vôlei de praia que conquistou os Estados Unidos. Uma reportagem especial do Esporte Espetacular, que começa logo depois das emoções da Fórmula 1. A gente dizia emoções garantidas hoje no Grande Prêmio da Áustria. Uma grande corrida realmente, com brigas pelas primeiras posições, com tentativas de ultrapassagens realizadas e confirmadas, acidente na pista na tentativa de ultrapassagem. Uma corrida com todos os ingredientes, como deve ser sempre uma corrida de Fórmula 1. O Berger tem a 15ª posição, está uma volta atrás. Ele que aparece ali andando rápido, mas está uma volta atrás do Berger. Olha a sombra aí do que leva a câmera acompanhando os carros nessa curva.
E aí Villeneuve, o primeiro colocado, 54 voltas, 17 para o final. Olha, o Barrichello continua bem mais rápido que o Schumacher, virou 12.8, é a sua melhor volta na corrida. O Schumacher 13.2, continua em nono. Vai ser difícil desse jeito o Schumacher tentar a recuperação. E com esse bom rendimento, o Barrichello se aproxima do Rio, já vai lutar pela 7ª colocação. O Damon Hill virou um 13.5, Rubens Barrichello virou um 12.8. 7 décimos mais rápido, vamos esperar mais uma volta para ver a confirmação dessa aproximação. Ele está 3 segundos e meio atrás, mas pode se aproximar e brigar com o Rio pela 7ª posição. Para entrar na zona de pontuação, fica um pouco mais difícil, que ele tem que chegar no Ralf Schumacher, mas o Rio está próximo do Ralf Schumacher, 1.4. Se ele passar pelo Rio, já chega no Ralf Schumacher para brigar. Ralf Schumacher, que é o 6º, Fisichella é o 5º colocado, você vai vendo aí. Este é o Fisichella. Villeneuve, Trulli, Coulthard e Frentzen, os 4 primeiros já completaram a volta de número 55. Isto vai acontecer agora com Giancarlo Fisichella, ele passa completa também. E Ralf Schumacher vai passando também para completar a volta de número 55. Damon Hill é o 7º, virou um 13.4. Rubinho virou um 12.5, tirou 9 décimos. Mais 3 voltas, Rubinho chega no Damon Hill para brigar pela 7ª posição. E depois vai partir para cima do Ralf Schumacher. Pedro Paulo Diniz permanece na 13ª posição, 2 segundos, ponto 4 atrás de Gianni Morbidelli, piloto da Sauber. 55 voltas completadas. Quem tem Globo tem tudo. Antártica, a melhor cerveja do Brasil, paixão nacional. Aí melhor volta de Fisichella, melhor volta de Ralf Schumacher na briga interna ali, que vai durar mais 3 corridas depois desta. Porque o Fisichella vai para a Benetton. Piloto confirmado da Benetton, enquanto que o lugar de Fisichella na Jordan será de Damon Hill, que sai da Arrows para ir para a Jordan. Então nós vamos ter ano que vem na Williams, Villeneuve e Frentzen. Na Ferrari, Schumacher e Irvine. Na Jordan, Damon Hill e Ralf Schumacher. Na Arrows, Pedro Paulo Diniz e Mika Salo. Na Benetton, o Fisichella e o Wurz, que é o piloto de teste atualmente, o austríaco Wurz. São aí as principais, e a McLaren com Coulthard e Mika Häkkinen. E na Prost, perdão, complete então, Reginaldo. E na Prost é o Trulli e o Panis, que deve estar voltando inclusive na próxima corrida. Mas o Trulli não assinou ainda, quer dizer, existe aí até uma vaga, quem sabe até o Berger, que hoje circulou muito, ontem e já hoje ainda circulou aqui o comentário de que o Berger anunciaria depois dessa corrida de hoje o encerramento da sua carreira, quer dizer, ele abandonando a Fórmula 1, ele não confirma, diz que vai continuar ainda conversando e que no Japão ele toma uma decisão. Faltando a Stewart, que tem Rubens Barrichello confirmado. A tendência da confirmação do Magnussen, essa boa corrida que ele está fazendo pode até ajudá-lo, mas ainda não está assinado o Magnussen para ser companheiro do Rubens Barrichello por mais um ano. Villeneuve é o primeiro, Trulli é o segundo, Coulthard é o terceiro, Frentzen é o quarto, Fisichella é o quinto. Ralf Schumacher vem na 6ª posição, Damon Hill é o 7º, Barrichello é o 8º, Pedro Paulo Diniz é o 13º. Rubens Barrichello agora não conseguiu se aproximar do Rio. Na volta anterior o Rio foi o 10º mais rápido. Rubinho agora volta a ser 2 décimos mais rápido que o Rio. Olha o que tem de gente no circuito. Por todo lado, nas arquibancadas, nas encostas gramadas, no camping tem gente que não é brincadeira. Mais de 150 mil pessoas, seguramente, neste grande prêmio da Áustria. Aí a diferença de Coulthard, que é o terceiro, para Frentzen, que é o quarto, aumentou um pouquinho. Era de 1.0, sobe para 1.4. O Fisichella tenta uma aproximação em relação ao Frentzen. Rubens Barrichello está 2 segundos e meio atrás de Damon Hill. Rubinho é o 8º. Damon Hill vem na 7ª posição. 57 voltas completadas no total de 71. Daqui a pouco no Esporte Espetacular você vai ver a equipe brasileira de um novo esporte olímpico, o trampolim acrobático. É isso mesmo. Daqui a pouco no Esporte Espetacular, logo depois da Fórmula 1. Coulthard já vai chegando no Trulli. Vai brigar pela 2ª posição com o Trulli. Já está muito complicada a vida do Trulli. Você vê lá que o Coulthard já aponta, já põe de lado, já ameaça, já mostra que está ali. Já perturba a vida onde explodiu o motor do Nakano, que vinha na 14ª posição.
Ele vai ali para a caixa de brita, abre, explodiu, vai trazer para dentro para estacionar o carro como manda a lógica, para não sujar tudo de óleo. Para o mais rápido possível. Olha como explodiu legal o motor ali do carro do Nakano, do carro de Prost. Ele imediatamente já olhou para o espelho do lado direito para ver se estava vindo alguém. Aí ele viu que tinha uma curva, quer dizer, era uma tomada de curva. A fumaça não permitia que ele visse nada. E aí ele saiu para a esquerda para depois, então, encostar para a direita. E agora é o Trulli, olha só. Agora é o Trulli com o Mugen Honda, um atrás do outro, perdendo a segunda posição. Quem não deve estar gostando nada disso de olhar é o Ed Jordan. Ele deve estar dizendo assim: eu vou pegar esse motor para minha equipe no ano que vem e vou pegar o canhão que eu tenho no meu carro e entregar para Prost na troca dos dois times. Vem o Honda para a equipe Jordan e vai o Peugeot para a equipe Prost. Com isso, o Coulter é o segundo, Frentzen é o terceiro, Fisichella é o quarto, Ralf Schumacher é o quinto, Damon Hill é o sexto, Barrichello é o sétimo e já entra na zona de pontuação, porque definitivamente ele foi para cima de Damon Hill. Estava 2,5 segundos atrás, está 1 segundo e 2 atrás do Damon Hill. E o Hill está colado no Ralf Schumacher. Quer dizer, o Rubens Barrichello pode brigar até pela quinta posição na prova. Ele que vem fazendo uma linda corrida, esteve em segundo, esteve em terceiro. O Trulli pega uma carona de moto e acaba o sonho do Prost de conquistar uma vitória neste primeiro ano de sua equipe. O problema do Rubinho é que o Schumacher está ali acompanhando, pertinho. Olha o Rubinho ali e o Schumacher logo atrás. Aí está Michael Schumacher, que vem em oitavo, já sonha com os pontos também. Magnussen abandonando a prova, ficando o Rubinho Barrichello. Nós estamos a 11 voltas do final e o Schumacher vê o Rubinho próximo dele, vê o Hill logo à frente do Rubinho e o Schumacher, o irmão dele, logo à frente de Damon Hill. Michael Schumacher já volta a sonhar com os pontos. Passa Rubinho, passa Schumacher. Olha só, veja essa briga. Ralf Schumacher, depois o Hill, depois Rubinho, depois Michael Schumacher. O Ralf Schumacher é quinto, o sexto é Hill, o sétimo é Rubinho, o oitavo é Michael Schumacher. Vem eles aí na briga. Rubinho vai ter que sustentar essa pressão de Michael Schumacher. Isso a 11 voltas do final. E o Schumacher precisa dos pontos. Ele tem que passar por Barrichello e por Damon Hill para marcar pelo menos um ponto. E passar os 3 carros que estão aí à frente, porque o outro é retardatário, que vem aí à frente de todos eles, para marcar 2 pontos. Seriam importantíssimos para ele, porque Villeneuve está marcando 10 pontos, vem vencendo a prova e já vem para completar 61 voltas. Quem tem Globo tem tudo. Havaianas Top. Exija as legítimas. Você vê que o Villeneuve tem 4,5 de vantagem para Coulter. O Coulter tem 1,5 de vantagem para frente, você viu no visual ali. Depois o Fisichella vem mais atrás. Quem está melhor na prova posicionado como sossego ali é o Fisichella. Ele é o quarto, mas está 7 segundos na frente do Frentzen. E o Ralf Schumacher está 14 segundos atrás dele. Essa briga aí quebrava. Ralf Schumacher, Damon Hill, Rubens Barrichello, Michael Schumacher. Todo mundo brigando pelos pontos. Schumacher vem para cima de Rubinho. Rubinho vai tentar a aproximação em relação a Damon Hill. Última volta do Hill, 1:13.5. Do Rubinho, 1:13.4. Do Schumacher, 1:13.4. Do Ralf Schumacher, que está à frente, 1:13.6. Todos eles vieram mais rápido que o Ralf Schumacher. Schumacher ainda tem trânsito ali à frente. Aliás, todos eles terão. Mas o primeiro a encarar o trânsito é o Ralf Schumacher. Quem negociar melhor o trânsito aí vai se dar bem. O Verstappen fica na frente de todos eles. De Ralf Schumacher, de Damon Hill, de Rubens Barrichello e de Michael Schumacher. É um grande prêmio emocionante, o grande prêmio da Áustria. 62 voltas completadas, restando 9. Villeneuve segue firme na ponta. O Rubinho, quando voltou do boxe, depois do seu pit stop, tinha 3 segundos atrás do Hill, agora está meio segundo. Aí é tudo no visual. Ralf Schumacher, Damon Hill, Rubens Barrichello, Michael Schumacher. Ralf Schumacher não consegue ultrapassagem em cima de Jos Verstappen da Tyrrell. Aí está Michael Schumacher, ele está a 2 posições de marcar um ponto. Se ele ficar assim e o Villeneuve ganhar, eles entram iguais, empatados no grande prêmio do próximo domingo e a 3 provas do final. Próximo domingo, que é o grande prêmio na casa do Schumacher. Se tem 150, 160 mil pessoas aqui,
mais de 200, lá para 250 mil pessoas em Nürburgring. Vai demorar uma semana para chegar de carro no autódromo. 62 voltas completadas. Olha como o Rio encosta ali atrás do Ralf Schumacher. Como vem Rubens Barrichello. Vamos no carro do Ralf. Ele não consegue a ultrapassagem em cima do Verstappen. Este é Ralf Schumacher, que é o quinto colocado. Rubinho ameaça para cima do Rio. Ralf finalmente faz a ultrapassagem em cima do Verstappen. Rubinho vem junto, não perde tempo. Damon Hill passa Rubinho, se enroscou Schumacher lá atrás. Ficou um pouquinho mais atrás. Já veio também fazendo a ultrapassagem, já volta a encostar em Rubens Barrichello. Rubinho saiu tracionando mal. Schumacher encostou nele. Ralf Schumacher é o quinto, Damon Hill é o sexto, Rubens Barrichello o sétimo, Michael Schumacher o oitavo. Os quatro aparecendo nessa imagem. Jos Verstappen já fica aí para trás. 8 voltas para o final, Villeneuve na ponta. Todos eles usando a zebra, vindo para fechar, para rasgar na reta. Completando 63 voltas. Ralf Schumacher, Damon Hill, Rubens Barrichello, Michael Schumacher se aproximando perigosamente ali do Rubinho. O Ralf é um piloto que está em observação sempre que tem uma briga com o irmão dele, o Michael Schumacher, depois do Grande Prêmio da Hungria. Na Hungria eles brigaram pela quinta posição, ele tinha mais carro, ele estava atrás do Schumacher, tinha mais carro e não passou. E todo mundo reclamou, inclusive fizeram reclamações oficiais junto aos comissários de prova, e o Ed Jordan deu uma bronca danada no Ralf, que foi para dar uma ajuda no irmão em relação ao campeonato. Vamos ver o que acontece agora se o Michael encostar no Ralf. A diferença de 1.4 de Coulthard, que é o segundo para frente, esse aqui é o terceiro. Villeneuve já completou 64 voltas. Ele tem 3 segundos e 4 de vantagem para Coulthard. Virou um 12.8 Villeneuve. Vira um 12.4 Coulthard. Podemos ter briga até pela primeira posição, que vai tentando se aproximar David Coulthard. E o Frentzen vem junto. Podemos ter uma briga pelas 3 primeiras posições. E depois uma briga que está acontecendo aí. Quinta posição de Ralf Schumacher. Sexta de Damon Hill. Sétima de Rubens Barrichello. Oitavo de Michael Schumacher. Pedro Paulo Diniz é o 11º colocado. Aí você vai vendo o Villeneuve. É importante ver a próxima volta. Ele está a 7 voltas do final. Na volta anterior ele foi 4 décimos mais lento do que o Coulthard. Já aparece ali atrás o Coulthard. Já vem para cima do Villeneuve. Coulthard é o segundo. Coulthard que venceu a última corrida, quer repetir. Ele que já venceu 2 vezes na temporada, na abertura na Austrália e na última prova em Monza. Villeneuve tinha uma vantagem muito cômoda para David Coulthard. Você está acompanhando aí as vantagens. Aí não existe nada, ó. É tudo menos de 1 segundo. Ó. Ralf Schumacher para Hill. Hill para Rubinho. Rubinho para Michael Schumacher. Você viu o trabalho de mão do Schumacher ali, traz de volta. Villeneuve vira um 12.7. Coulthard, um 12.2, tirou mais meio segundo. 6 voltas para o final e é de 2.9 a diferença. O Coulthard quer chegar ali próximo a Villeneuve para ameaçar a vitória de Villeneuve. Sabe se o Villeneuve não está com tudo sob controle ali, sabendo o que está fazendo. Olha o Schumacher, tenta ultrapassagem em cima do Rubinho. Rubinho foi para cima dele, se defende Rubens Barrichello. E depois passou reto. Saiu do traçado. Foi fazer a defesa em cima do Schumacher. Deu chega para lá no Schumacher. Saiu do traçado, fez a defesa. Pisou no sujo, é assim que se chama. Saiu do traçado, a pista tem muita poeira. E aí errou Rubens Barrichello. E passou reto, perdendo a briga pela 6ª posição. Olha só. Como ele sai do traçado, como ele vem. Vem à frente do Schumacher. Schumacher está ali no traçado e o Rubinho já está saindo. Aí ele está saindo ali na caixa de brita. E é final de prova para Rubens Barrichello. Aí por outro ângulo, você vê que não houve o toque. O Rubinho entrou muito forte, porque ele deixou para frear depois para recuperar a posição em cima do Schumacher. Não houve ali o toque. E aí o Rubinho passa reto quando sai da zebra para a caixa de brita, já arrebenta a frente do carro. E o Rubinho, com isso, perde a chance de brigar pela 6ª posição. Pedro Paulo Diniz vem em 10º. Villeneuve é o primeiro, Coulthard é o segundo, Frentzen é o terceiro, Fisichella é o quarto, Ralf Schumacher é o quinto, Damon Hill é o 6º, Michael Schumacher é o 7º, ele está a 1 ponto de marcar, a uma posição de marcar 1 ponto. O que houve, não houve realmente o toque. O que houve foi que o Rubinho, ao tentar, ele por fora já, e o Schumacher mais por dentro, ao tentar manter a posição, ele em momento nenhum ele tirou o pé e continuou acelerando, só que fora do traçado. E aí realmente
tração é que faltou para ele fazer a curva. Se ele consegue fazer a curva, ele ainda sai na frente e melhor posicionado até para o que vem. Quer dizer, não dava mesmo e já não tinha pista para ele se manter. Villeneuve 2.6 de vantagem para Coulthard, na última volta 13.1 de Villeneuve, 12.8 de Coulthard. Ele vem se aproximando, mas nós estamos a 5 voltas do final. Rubens Barrichello andou em segundo, andou em terceiro, vinha em sétimo, brigando pela sexta posição com Damon Hill, mas sofrendo um ataque muito forte de Michael Schumacher. Quando tentou a defesa, entrou forte demais na curva, acabou saindo da pista e terminou para ele a corrida. Schumacher está aí a 1 ponto de sustentar a liderança do campeonato, porque Villeneuve por enquanto está marcando 10 pontos. Schumacher não marca nada, ele está em sétimo, só os 6 primeiros que marcam. Olha o Villeneuve que está tendo que fazer para manter essa diferença em relação ao Coulthard. Ele não pode perder tempo, correu bastante risco agora nessa ultrapassagem sobre o Katayama. Esse era o momento da prova e ele fez o certo. Agora sim agiu como quem quer o título, como quem quer brigar pelo campeonato. Aí você vai com o Villeneuve, ele veio para cima para fazer a dupla ultrapassagem. Deixou o Coulthard mais atrás e a 4 voltas do final praticamente garantiu aí a vitória. O Coulthard, mesmo andando mais rápido nas últimas voltas, nessa última ele foi o 10º mais rápido, ele tem que fazer essas 2 ultrapassagens. Nós estamos a 3 voltas e meia do final da prova. Uma grande corrida. Pedro Paulo Diniz vem na 10ª posição. Villeneuve, Coulthard, Frentzen, Fisichella, Ralf Schumacher, Hill, Michael Schumacher, Herbert, Morbidelli, Pedro Paulo Diniz, Gerhard Berger, Katayama, Verstappen. Olha o poeirão aí. Você vê como a TV austríaca se perdeu, escondeu uma câmera atrás da árvore. Berger tem a 11ª posição. Aí a saída. Ali atrás. O Berger, como ele vai aí. Como ele vinha forçando para tentar recuperar a posição. A segunda saída de pista do Gerhard Berger. Villeneuve virou 13,5, o Coulthard já virou 13,7. Ali a repetição do Berger saindo, ele que estava uma volta atrás. Outra vez por outro ângulo para você. Villeneuve já completa 68 voltas. 3 voltas para o final. Aí de novo a imagem de Gerhard Berger. Aquela é a nova configuração da curva Rindt, né? Ainda bem que é assim hoje, porque antigamente quem saísse ali nessa curva era guarda-reio na certa. O Wilson Fittipaldi inclusive bateu aqui forte em 1975. Foi até levado para o hospital aqui em estado de choque e tal, não tinha acontecido. Ele acabou quebrando um dedo só, mas foi uma batida bastante violenta, que assustou todo mundo, assustou o Emerson, assustou todo mundo. 2 voltas do final. Você viu o Villeneuve, você vai vendo o Coulthard e a pressão do Frentzen. O Frentzen está muito próximo ali do Coulthard. Villeneuve é o primeiro, Coulthard é o segundo, Frentzen é o terceiro, Fisichella é o quarto. E os pneus não aguentaram, né? O plano de corrida do Pedro Paulo Diniz, 11º colocado, mas foi obrigado a ir para o box. Aí Villeneuve, Coulthard, Frentzen, Fisichella, Ralf Schumacher e Damon Hill. Aí você vai vendo o Damon Hill. O Villeneuve está a menos de 2 voltas do final. E olha aí o Schumacher querendo o ponto. Essa é a briga, hein? Briga que pode até definir o campeonato. O Hill, lá vem Schumacher por dentro, bota o Hill na terra e vai-se embora Michael Schumacher. Assume a 6ª posição. Ele conseguiu a ultrapassagem em cima de Rubens Barrichello, o Rubinho foi de vez para a terra. Ele conseguiu a ultrapassagem em cima do Damon Hill. Você vai rever por outro ângulo. Lá vem Schumacher, botou por dentro, diz essa é minha. E quando ele diz essa é minha, é dele mesmo. Sai à frente Schumacher, assume a 6ª posição e vai marcar um ponto. Foi bem forçada a ultrapassagem, bastante forçada. E agora fica naquela situação, né? Ele atrás do Ralf, exatamente como estava na Hungria, só que é o contrário. O Ralf estava em 6º e ele em 5º, e o Ralf com muito mais carro para tomar a posição dele, não tomou porque não quis. Agora é o contrário, o Ralf está em 5º e ele em 6º. Mas vamos para a volta final. Aí Villeneuve, 70 voltas completadas. Villeneuve vai somar 10 pontos para subir a 67. Schumacher somando apenas 1 ponto para subir a 68. O campeonato fica absolutamente igual a 3 provas do final.
Coulthard é o segundo, Frentzen é o terceiro. Não há possibilidade do Frentzen tentar tirar essa diferença e tirar uma ultrapassagem nesta metade de volta que resta na prova. A não ser que tenha um problema mecânico ali o Coulthard. Villeneuve vem em primeiro para mais uma vitória, para somar 10 pontos, para colocar pimenta no tempero do campeonato. Aí vem Villeneuve para vencer, passa bem próximo ao muro. Vence Villeneuve o Grande Prêmio da Áustria. Coulthard é o segundo, Frentzen é o terceiro, os 3 primeiros já cruzaram. Villeneuve faz a festa, voltou a briga do título. Chega a 67 pontos. Fisichella é o quarto, ele já completou também 210 quilômetros de média horária. Aí a bandeira quadriculada esperando Ralf Schumacher ou Michael Schumacher. Será que o irmão tira o pé? Lá vem Ralf Schumacher e vem Michael Schumacher. Vem o Ralf e vem o irmão mais velho atrás, o bicampeão. Passa Ralf Schumacher em quinto. Michael Schumacher é o sexto. Os 6 primeiros completam a prova. Portanto, Villeneuve é o vencedor. Aí está ele festejando. Coulthard é o segundo. Frentzen é o terceiro. Fisichella é o quarto. Ralf Schumacher é o quinto. Michael Schumacher é o sexto colocado. São os 6 primeiros. Pedro Paulo Diniz ficou a 3 voltas do final. Acaba não completando a prova, mas fica aí com a 13ª posição. 3 voltas atrás. Rubens Barrichello, 14º. 6 voltas atrás. 68 pontos para Schumacher. 67 pontos para Villeneuve. 3 provas para o final. E a próxima é na Alemanha. Seguramente mais de 200 mil pessoas vão estar lá dando força e apoio moral para Michael Schumacher. Promete muito o final desse campeonato. Já já voltamos com o pódio. Quem tem Globo tem tudo. Da Rede Globo, você vai vendo aí, colocando aí o boné, o Villeneuve, o Frentzen ao lado, o Coulthard chegando ali também. São os 3 primeiros colocados que vão fazer a festa do pódio. O ator Michael Douglas está ali para entregar um dos prêmios. Vai para o alto do pódio o Villeneuve. 68 pontos Michael Schumacher, 67 pontos Villeneuve. 3 provas para o final. Grande Prêmio de Luxemburgo no circuito de Nürburgring na Alemanha, Grande Prêmio do Japão e Grande Prêmio na Espanha. E vamos ao hino canadense. A execução do hino canadense, a festa da equipe Williams, a vitória de Jacques Villeneuve, mais uma no campeonato. Agora vamos ao hino britânico, em homenagem à equipe Williams. A vitória de Jacques Villeneuve, o campeonato pegando fogo, uma grande corrida, Reginaldo Leme. Em 14 provas disputadas no campeonato, em apenas 6 o Schumacher não esteve no pódio, é uma ausência sentida aí nessa corrida. E essa classificação agora, 68 a 67, quer dizer, 1 ponto de diferença, faltando 3 para o final, muda tudo no panorama. Principalmente porque a Ferrari não está em boa fase. Ferrari que teve a sua melhor fase de Mônaco até a Bélgica, onde quando o Schumacher conseguiu 4 vitórias,
mas agora o momento é da Williams em franca recuperação. Tanto que nos construtores, a Ferrari, que foi líder muito tempo, já foi agora superada pela Williams e de longe, 98 a 86 pontos. Aí a Ferrari não pega mais a Williams. No campeonato de pilotos é um pouco diferente, existe briga, vai continuar a briga, porque um deles se chama Schumacher. Aí os prêmios sendo entregues, o champanhe entregue pelo Michael Douglas, que já entrega e se manda, sai correndo, o Villeneuve partiu para cima dele. Daí a festa do pódio, na grande vitória de Villeneuve. Pedro Paulo Diniz foi o 13º, Rubens Barrichello o 14º colocado, faz a festa Villeneuve. Você vai ficar na sequência com as atrações do esporte espetacular. Prepare aí o seu coração, a Fórmula 1 volta no próximo domingo. 1 ponto separando Schumacher de Villeneuve, 3 provas para o final. Depois desta prova aqui tem tudo para ser uma grande prova também. Em Nürburgring, na Alemanha.